Queiram assentar-se. O reino de Deus continua contando com pessoas generosas. Jesus deu essa missão, os discípulos acolheram e foram adiante, levando este recado tão bonito da parte de Deus: o reino está próximo. Que nós podemos entender como Deus se faz próximo de cada um de nós. Aquele Deus que no Antigo Testamento não se podia sequer dizer o nome, em Jesus Cristo se encarna, assume tudo que é nosso, as nossas dores, as nossas alegrias, menos o nosso pecado, porque o pecado não é do homem, é uma desordem na história da humanidade. E se faz um de nós. E aquele Deus transcendente, o totalmente outro, se manifesta como Deus conosco, Emanuel. Como dizia, já esperava a profecia de Isaías: a virgem dará à luz um filho, se chamará Emanuel, é o Deus conosco. Deus está conosco. Quando esta palavra encontra um coração sedento de viver a paz, esta palavra é tudo. Transforma a vida, muda a mentalidade, muda a atitude, renova as forças, traz luz, ilumina, cura. Olha só quantas coisas bonitas Jesus dizia. Cura, seria capaz de curar as mazelas do corpo e da alma, diz o do Evangelho. É tudo. E hoje nós somos convidados a ser esse coração, que acolhe esta palavra e que professa fé nesta presença de Deus. Ele está vivo no meio de nós e nós vivemos por Ele, como Ele deu a vida por nós. Essa liturgia quer renovar mais uma vez em nós este ardor, para que possamos viver realmente a liberdade dos filhos de Deus. E nessa dinâmica, nessa perspectiva de viver a liberdade dos filhos de Deus, nós encontramos na primeira leitura do livro dos Gênesis uma história muito bonita e que nos diz respeito, porque fala de um assunto que está muito presente no meio de nós, desde o início da humanidade. A inveja. Alguém aqui já foi vítima de inveja? Quem aqui já foi vítima de inveja, levanta a mão. Bastante gente, né? A maioria das pessoas, quantas pessoas a gente no nosso atendimento vem dizer: padre, até jovem, viu? Padre, reza por mim. Eu acho que tem alguém com inveja de mim, colocando olho gordo nas minhas coisas, padre. Minhas coisas não vão para frente, eu não consigo trocar o carro, se eu troco o carro eu não tenho dinheiro para pôr gasolina, eu não consigo ir bem na faculdade, alguém tem inveja de mim. Agora antes de prosseguir, eu faço outra pergunta, né? Alguém aqui sente inveja? Está faltando invejoso para muita gente invejada, não é verdade? Todo mundo se sente invejado e ninguém sente inveja? Meus irmãos, o que está por detrás da história de José é justamente isso. José foi um dos últimos filhos de Jacó. E ele tinha por José um carinho especial entre 11 irmãos. Inclusive diz o texto sagrado que ele manifestou este carinho especial por José, dando a ele uma túnica colorida. E José, além de ter este carinho especial de Jacó, José também era muito inspirado por Deus. Era aberto à graça de Deus. E José, Deus se revelava em sonho.
para José. E um dia José teve um sonho e disse: olha, eu vi 11 espigas, uma estava em pé e as outras 10 se curvavam diante dela. O que os irmãos interpretaram? Essa espiga que ficou em pé é José e os outros 10 somos nós. E começaram a encher o coração de inveja. E a inveja cegou os olhos daqueles irmãos. E o que eles decidiram? Vamos matar José. Vamos matar José. Veja, a pessoa que se deixa dominar pela inveja, o que acontece? O seu coração começa pouco a pouco a ser envenenado. Envenenado. E Santo Tomás de Aquino define a inveja como o quê? Diferente da cobiça. Nós fazemos às vezes esta confusão. Cobiça é querer o que o outro tem. Eu quero a casa que o outro tem, eu quero o carro que o outro tem. A inveja, ela vai além. A inveja é a tristeza pelo que o outro tem. É mais do que a cobiça. É eu me sentir triste, eu me sentir desvalorizado, desprestigiado por aquilo que o outro tem, pela vitória do outro. E foi aquilo que aqueles irmãos sentiram. Se sentiram entristecidos, abatidos, foram cegados pela inveja de José. Pela inveja que tinham do seu irmão. Resolvem matar o irmão, mas no final das contas, um disse: não vamos matá-lo, nós vamos sujar nossas mãos de sangue, vamos vendê-lo. E venderam para um vendedor de escravos, que foi levar José, e levou José para o Egito. E José acabou parando na casa do rei Potifar. E diz que José era um rapaz, ele é definido pela Sagrada Escritura como vistoso, no corpo e na alma. Quer dizer, é aquele cara que toda menina, é o José que muitas Maria aí procura, viu? Vistoso no corpo e na alma, né? E ele foi parar, ele era um cara inspirado por Deus, e além de tudo era bonitão. E o que na casa do rei Potifar, no palácio do rei Potifar, ele chamou a atenção da esposa de Potifar. Porque ela era aquilo que muita gente chama aí de talarica, né? Tá com um, mas de olho no outro, né? Para vocês entenderem bem qual é a situação. Vamos contextualizar bem. Então a talarica pôs o olho em José. A rainha talarica, né? E a partir daí, começou a dar investidas em José. Mas José era um homem de Deus. Veja, os irmãos tinham tristeza pelo amor que o pai tinha em José, mas não paravam para perceber as virtudes e para tentar imitar as virtudes que José tinha. José era um homem especial. Às vezes você se entristece tanto, porque eu tenho certeza, ninguém quis levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que tem pelo menos uns 70% de invejoso aqui. Às vezes a gente se entristece tanto, a gente se magoa tanto, e às vezes até sem querer, mas nós precisamos trabalhar isso. Pelas conquistas, pelas vitórias, pelas virtudes, mas esquecemos também de tentar imitar, interiorizar isso para nós, para a nossa vida. Deixar que as vitórias dos outros nos estimulem, nos incentivem, nos motivem, nos inspirem, isso sim. Não nos entristecer. Isso vai nos provocar alegria pela vitória do outro. Então os irmãos deixavam de notar isso. E ele era um homem de Deus, como eu estava dizendo, e ele não consentia com aquilo. Mas o que ela fez? Tramou, né? Uma emboscada para ele, pegou as roupas de José e armou que ele tinha assediado. E ele foi parar na cadeia. E na cadeia, depois de um tempo em que ele estava preso, na prisão, aliás, acontece que o copeiro e o padeiro do rei também foram para a prisão, tiveram um sonho, pediram para José que interpretasse, e José
a partir da luz de Deus, interpreta aquele sonho. E neste sonho, o copeiro iria viver e voltar ao palácio, e o padeiro iria ser decapitado pelo rei. Mas ele, antes de terminar de interpretar, ele disse para o copeiro que ia ficar vivo: não esqueça de mim quando você voltar para o palácio. Fale de mim para o rei. As coisas aconteceram como ele havia dito. O copeiro voltou para o palácio, o padeiro foi decapitado, foi morto, e o rei começou a ter sonhos estranhos, pesadelos, e começou, aqueles que estavam ao lado dele, os responsáveis por interpretar os sonhos, por ajudá-lo, não estavam dando conta. E o copeiro fala de José. E José interpreta, ele via 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as vacas magras comiam as gordas. E ele pediu para que José interpretasse aquilo, e José interpreta: olha, o Egito viverá 7 anos de abundância, e depois toda a terra viverá 7 anos de muita miséria. E você deve se preparar para isso, enquanto está no tempo das vacas magras, acumule. E foi o que aconteceu. Foram buscar trigo no Egito. Hoje na leitura. Ele se tornou, vamos dizer, o primeiro-ministro, o governador do Egito. E os irmãos que haviam vendido, hoje vão buscar a ajuda de José, sem saber quem José era. José percebe que era o seu irmão, e pede para que eles fossem para casa buscar o irmão mais novo. E o pai não queria deixar, porque o pai disse: eu já perdi um que os animais mataram. Era a desculpa que os irmãos haviam dado. Vou perder o outro. Eles voltaram e contaram essa história ao rei. E José conta para os irmãos quem ele era realmente, chora diante dos irmãos, e aquela família novamente é reunida, é trazida para o Egito, houve perdão. No coração do invejoso jamais vai ter espaço para a graça de Deus. O invejoso vai ser sempre um derrotado. Vai ser sempre um derrotado. Porque passará a vida chorando pelas vitórias alheias. E enquanto chora pelas vitórias alheias, não é capaz de construir as suas próprias vitórias. O homem de Deus, mesmo que passe pelas situações mais hostis, e faltou alguns pedaços da história, porque se eu for contar tudo, vai demorar demais. Mas o homem de Deus, mesmo que passe pelas situações mais adversas, ele não esquece quem ele é, ele não esquece no que ele acredita, ele não desiste. José deve ser hoje a nossa inspiração. O mundo de hoje é feito realmente de pessoas que são concorrentes, que disputam, que não veem mal em sentir inveja e destruir o outro de diversas maneiras. Mas nós que acreditamos no Evangelho e que queremos que o Evangelho nos cure, precisamos pedir hoje a Deus essa graça, de sermos como José. Aqueles que se deixaram mover pela inveja, causaram destruição e dor, inclusive para o pai. José, que manteve a sua confiança em Deus, soube oferecer o perdão, mesmo diante daquela situação, daqueles que lhe fizeram mal. Sejamos nós hoje aqueles que não sofrem pelas alegrias do outro, mas que são capazes de nos alegrar com as alegrias do outro e de oferecer alegrias a quem sofre, mesmo que estes que sofrem um dia nos fizeram sofrer. É isso que José nos ensina. É essa a inspiração da liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.